Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, queridos. Saúdo a todos, amados irmãos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos transmitindo agora direto aqui ao vivo de Santiago, Rio Grande do Sul, onde daqui até agora estivemos aí acompanhando a transmissão da nossa igreja em Francisco Morato, São Paulo. Agradeço aí a assistência dos nossos amados irmãos, irmão Rosendo, irmão Vicente, irmão Rubens, que nos ajudaram nessa parte, né? Obrigado, irmãos. E foi boa a transmissão aqui, não caiu nenhuma vez. Tivemos um bom tempo aqui, acompanhando a nossa igreja. Hoje, praticamente, é o nosso último culto do ano, né, no último domingo do ano 2019. Então, eu achei por bem nós fazermos aqui uma transmissão também, né, trazemos aqui uma palavra para fazer um breve encerramento deste ano, tendo em vista que foi um ano bom, né, que Deus nos ajudou bastante, né. Aqui Santiago está bastante quente, amém, irmãos? Tem feito dias quentes, né? Mas que Deus nos ajude aqui, em nome de Jesus. O irmão Brian me deu um estudo para nós traduzirmos, mas eu vou deixar esse estudo para nós traduzirmos e depois compartilhar com os irmãos aí num próximo culto, né? Porque os irmãos sabem que eu gosto também de fazer essa parte, de atualizar os irmãos com o que o irmão Brian também tem compartilhado lá com o seu tabernáculo, na sua igreja. Então, outra ocasião, nós iremos trazer aqui uma mensagem do irmão Brian. Nós estamos aqui transmitindo, então, ao vivo, direto pelo nosso canal, do Diógenes Dornelles, canal do YouTube, e também pela nossa rádio Doutrina da Mensagem. Eu preciso que alguns irmãos me dêem aí um feedback para ver se está tudo ok, se estamos transmitindo bem, se os irmãos estão recebendo bem o sinal, se o áudio está legal, né? Me manda uma mensagem aqui pelo WhatsApp, pode ser pelo grupo, ou alguém privado, por favor. Como que está a transmissão pela rádio? Para mim, que está tudo bem, né? Se o volume está ótimo, se dá para acompanhar bem. Irmão Rosendo está escrevendo, vamos ver. Irmão Rosendo está digitando. Sinal ótimo, amém. Ok, que bom. Então, meus irmãos, eu quero aqui fazer um breve resumo dessas viagens que fizemos. Ok, Chapecó, diz que está tudo ok, Jonatas, amém, graças a Deus. Nós estivemos ali visitando alguns irmãos em Peru, tivemos ali por uns 10 dias, e foram dias tremendamente abençoados que o Senhor nos concedeu, né? Foi um trabalho missionário, uma campanha missionária que fizemos ali, foram 7 palestras no total. Foi formidável a forma como Deus ali operou, nos auxiliando de todas as formas, né? E em todos os momentos vimos Deus nos guiando, né, nesses passos que estávamos dando lá. Então, eu só quero fazer aqui um breve resumo, eu creio que depois também vou fazer um pequeno relatório e publicar aí, fazer um texto também para publicar no site. A princípio, eu só fiz um relatório aí primordial para o irmão Brian, compartilhei com ele, né, o que nós experimentamos lá, o companheirismo que tivemos, e foi muito bom, como eu disse. A princípio, eu estava um pouco aflito, no momento que estava para tomar o avião para o Peru, porque ao chegar lá no aeroporto de Guarulhos, à noite, eu fiquei praticamente sem voz, né? Devo ter pego algum resfriado e fui fazer um tratamento com a garganta e fiz algo errado, fui fazer um gargarejo lá e não deu certo. Isso lastimou ainda mais, né? E ao ponto que eu, quando cheguei no aeroporto, estava sem voz. Eu fiquei praticamente desesperado. E agora, o que eu vou fazer? E o diabo já começou a trabalhar na minha mente. Olha, você não vai conseguir falar nesse país, né? Acho melhor você desistir dessa viagem. O diabo começou a falar comigo, marque uma outra data para essa viagem, deixe uma outra ocasião e você venha e faça isso. Não faça agora, você não tem condições. Mas veja, como eu disse, eu dei esse mesmo testemunho também para os irmãos peruanos. Se eu aceitasse essa mentira do diabo, ele me venceria depois também numa outra, ele faria uma outra coisa, né? Então, eu estava sem voz mesmo. Eu andava pelo aeroporto, eu estava com uma mensagem de Mombrana, desvelando a Deus, né, em espanhol, estava lendo, mas falava em voz alta, caminhava e tentava, mas não saía nada. Não sei se as pessoas reparavam, eu ali, mas não tinham como reparar, porque não saía nada da minha boca. Não saía, eu não tinha voz.
E eu estava quase a mudar a data ali, procurar ali a empresa, olha, não posso, não tenho condições de viajar. Mas eu pensei, não, eu vou assim, mesmo assim eu vou desse jeito, sem voz, sem condições nenhuma de pregar, de falar. E durante todo o trajeto do avião eu estava orando em espírito, não dormi. Se eu dormi, talvez foi meia hora, quase 5 horas de voo, muito preocupado. Às vezes tapava a minha boca ali, né, no avião, e tentava falar alguma coisa, não saía nada. Não saía nada. E eu acho que eu dormi um pouco, descansei um pouco a garganta. Quando eu cheguei no Peru, eu conseguia vociferar algumas poucas palavras, mas estava muito rouca a minha voz. E ali estavam os 3 ministros me esperando no aeroporto. Estava ali o irmão Ione Gaetan, do seu tabernáculo lá de Lima, Peru, Coluna del Fuego. Estava também os ministros de Chimbote e de Casma, o pastor Henrique de Chimbote, e o irmão Vidal de Casma. Ontem estava lendo o e-mail do irmão Casma, eu não me lembrava disso, há 3 anos atrás, 2016, o irmão Casma me fez um pedido, me solicitando para visitar a sua igreja em Casma. Eu não lembrava mais disso. Então, esses pedidos de visita, esses irmãos me fizeram há anos. E eu recebi lá esses irmãos, ou eles me receberam lá pela primeira vez, praticamente sem voz, eu somente sussurrava alguma coisa. Rapidamente me levaram para um lugar para tomar um xarope, levaram ali para um restaurante, não sei o que é ali, e me deram um chá, porque geralmente quando tem esses problemas eu tomo um chá de turma. Um pouco de voz que eu tinha, eu perdi tudo. Aí não falava mais nada. Eu fiquei ainda mais apavorado, mais desesperado, né? Então foi um negócio horrível. A maneira como o diabo estava operando ali para eu não fazer nada naquele lugar foi incrível. Então, realmente, o diabo não queria que nós ministramos. Então, logo em seguida, mesmo sem voz, dali da capital, tomamos um ônibus para Chimbote. Na verdade, antes nós paramos em Casma. São 6 horas da capital até Chimbote. Durante todo o trajeto do ônibus, eu não dormi. Eu estava numa parte do ônibus que não tinha passageiros, muitos atrás, então eu dobrava meus joelhos no piso do ônibus ali e orava a Deus. Orava, sem voz, claro, mas orava ali, dizendo, Senhor, me dê voz, o que eu vou fazer aqui com esse povo? Eles não conseguiam me ouvir, queriam falar comigo, não conseguia, tinha que gesticular. Então foi terrível. Quando chegamos em Chimbote, o pastor Vidal me levou para um médico, às pressas, e lá o médico me receitou, me examinou primeiro e disse que eu estava com faringite, laringite, várias coisas ali. Estava bem lastimado realmente a garganta. Então eu tomei uma injeção ali, me deram alguns remédios, e de noite eu já estava começando a sussurrar de volta algumas palavras, né? Isso foi na sexta-feira de noite. No sábado de manhã eu já estava falando aos poucos, já estava com um pouco de voz. Isso já me animou um pouco, né? Então Deus já estava ali respondendo às orações. Não põe apenas a culpa na medicina. Eu creio que Deus estava ali agora intervindo, né? Como dizendo, Satanás, agora sai do caminho. Agora é minha vez de agir, né? Para falar com este povo. E de imediato ali, ainda um pouco com a garganta lastimada, fomos ter um encontro ali com alguns irmãos da igreja de Chimbote. Não era culto, apenas conversamos com os irmãos, faziam muitas perguntas. Esses irmãos tinham muitas dúvidas. Era um povo carente, necessitado. Tem acompanhado nossos estudos há anos, tem lido os estudos do irmão Rosendo, tem escutado os áudios da série, como é que é? A série do irmão Rosendo, Josué, a série Josué, os irmãos lá de Chimbote estavam escutando, então eu creio que faziam um esforço para aprender o português, né? Então eles estavam sempre estudando aqui esses materiais. E tinham muitas perguntas, então ajudei no que for possível ali, tivemos um bom tempo. Depois, no sábado de tarde, fomos para outra cidade, cerca de uma hora, quase uma hora dali, Chimbote, que é uma cidade maior, onde ali no sábado à noite tivemos nossa primeira reunião no tabernáculo do irmão Henrique. E ali Deus ajudou a mim e eu pude ministrar por quase 2 horas, né? E não perdi a voz. Dali em diante, Deus realmente tomou a coisa para ele, né? Assumiu as rédeas. Aí o diabo perdeu a chance, né? Explorou o que foi, o que deu, mas depois, não. Quando Deus intervém, meu irmão, o diabo não tem mais como agir. Amém? Apenas continue na fé. Apenas continue persistindo. O diabo vai dizer, não leva adiante esse negócio, não vai dar certo, mas confie no Senhor. Entregue nas mãos de Deus. E ele vai assumir a causa, meu irmão. E foi o que Deus fez lá. Amém?
Aí, no domingo de manhã cedo, não deu tempo de descansar minha avó, já ministramos outra vez, foi tudo muito corrido lá. Então, nós trouxemos para esses irmãos os mesmos estudos que ministramos aqui no Brasil, sobre essa série dos pais pré-nicenos, sim, que tem ajudado muitos irmãos e ajudou poderosamente lá também. Esclareceu a muitos irmãos sobre essa questão do ensino doutrinário apostólico que deveria ser restaurado agora nesse tempo do fim, por meio desse ministério do irmão Branham. Depois, ali na segunda-feira, tivemos apenas reunião com os irmãos, muitas séries de perguntas e respostas na casa do irmão Henrique. Terça-feira foi a mesma coisa, muito companheirismo com vários irmãos. Visitamos outros irmãos que pediam ali, para nós fazermos visitas, algumas famílias, visitamos algumas famílias, oramos por algumas famílias também. Na quarta-feira, nós pegamos um ônibus de volta para Casma, porque o pastor de Casma, o pastor Vidal, também queria uma reunião ali. Não era normal reunião na quarta-feira, parece, se eu não me engano. Mas, excepcionalmente, fizemos ali uma reunião também, e tivemos ali um bom tempo abençoado. Antes dessa reunião de quarta-feira em Casma, nós tivemos o batismo ali no rio, ali próximo, batizamos 10 almas, 10 vidas ali, ministros também foram batizados, pediram para que eu fizesse o batismo. Então, parece que contaram 10 ou um pouco mais, né? E depois dali do batismo, alguns irmãos me perguntaram, irmão Diógenes, nós temos um sítio arqueológico bem pertinho daqui, uns 5 quilômetros do antigo Império Inca, você quer conhecer? Eu vou dizer, não, claro. Eu disse, sim, vamos. Rapidinho, porque logo começava o culto. Aí nos levaram para um sítio arqueológico, entrei no museu ali, tirei algumas fotos, publiquei aí no Facebook. É um lugar muito legal, muito bonito, né? Um vale cercado de montanhas, onde ali no passado o Império Inca construiu ali uma fortaleza, havia uma pequena cidade ali, né? Nós vimos ali, esse lugar foi descoberto faz pouco tempo, parece. Escavaram, encontraram isso, ali estão as pedras lavradas com os desenhos daquele tempo, cerca de 2.400 anos antes de Cristo. Abraão nem existia ainda, imagine. Né? Abraão nem saiu da Mesopotâmia ainda, e esse povo já estava lá. Então, fizemos lá essa visita, depois da noite tivemos esse culto. Na mesma noite de quarta-feira, tomamos um ônibus de volta para a capital, tudo assim, corrido. Né? E chegamos na capital, nos hospedamos na casa do irmão Ione Gaetan. Os irmãos de Chimbote e Casma, os pastores Vidal e Henrique, fizeram questão de me acompanhar também nessa viagem. Eles quiseram estar o maior tempo possível junto comigo, imagine 3 anos esperando, né? Então, eles foram lá comigo também para participar de todas as reuniões, para ouvir todas as perguntas e respostas. O irmão Ione também teve o seu tempo privado de perguntas e respostas à casa comigo, fazendo várias perguntas. Na quinta-feira à noite, nós fomos para o tabernáculo do pai do irmão Ione Gaetan, que é Isaac Gaetan, um irmão ancião, e firme na fé, firme na doutrina de Cristo. Tivemos lá um culto. No outro dia seguinte, na sexta-feira, visitamos um outro ministério que também estuda a doutrina da mensagem, que também está posicionado, e que se sentiram muito abençoados com a nossa visita e com a palavra que ministramos ali. Né? Na igreja do irmão Mauro Nina, não confundir com Mário Nina, assim, há um Mauro Nina ali, em Lima, Peru. O irmão Pedro, um outro pastor também que ministra, estava ali, seu associado estava ali junto. Aí, já no sábado, foi apenas lá as reuniões que tivemos no tabernáculo do irmão Ione Gaetan. Sábado de manhã tivemos uma reunião ministerial, o vídeo está aí, para quem não viu, né? Foram feitas algumas perguntas, primeiro deu uma pequena, curta palestra, teve perguntas, depois que acabaram as perguntas, o irmão Ione disse, vamos fazer um intervalo, e veja, você tem mais 1 hora, se você quiser dar alguma mensagem. Então, eu peguei o tema que eu tinha ali, que nós ministramos em Porto Ferreira, né? Eu ministrei algo que nós ministramos ali na congregação do pastor Francisco, e os irmãos ali ficaram bastante surpreendidos com o tema, né? Isso foi sábado de manhã, sábado à noite tivemos aí a mesma série aí sobre os pais pré-nicenos para aquele tabernáculo que ainda não tinha ouvido, e domingo de manhã cedo, tudo sem chance de a voz se recompor, né? Você pode ver que eu estou rouco nessas gravações. Tivemos o culto de encerramento ali. Então, foram dias abençoados que tivemos. Quando estava próximo já, creio que no último dia, já próximo de tomar o voo de volta ao Brasil,
recebi um comunicado de uma irmã, porque, veja, quando eu estava ainda ali em Chimbote, eu disse que eu visitei algumas famílias, e algumas famílias pediram oração. E uma família onde nós tomamos café da manhã, um desayuno, uma irmã pediu para que eu orasse por sua cunhada. Era uma senhora, uma moça, uma jovem, tinha uma criança, seu marido. Essa senhora perdeu sua mente, não sabia o que estava dizendo, não sabia mais o que estava fazendo. Os médicos não sabiam dizer o que ela tinha. Estava totalmente enferma. A única coisa que os médicos puderam dar foi remédios para fazê-la dormir. Então, ela estava sempre grogue ali, quase que semi-consciente. Essa família foi a várias igrejas, vários ministros oraram por essa senhora e não obtiveram nenhum resultado. Mas tiveram fé de que o Senhor pudesse aí ouvir por meio de nossa intercessão. Eu pedi licença para eles e orei em nosso idioma português, porque era a minha oração para Deus. E fiz a minha oração de fé e pedi pela cura, pelo restabelecimento dessa vida. Então, como eu disse, isso foi numa terça ou quarta-feira, lá em Chimbote. Então, já no domingo, quando eu estava para sair, eu recebi a ligação daquela senhora que me pediu para orar por sua cunhada, dizendo que essa cunhada já estava totalmente restabelecida, que a sua memória já estava recuperada, que ela já estava em sã consciência. O Senhor lhe agraciou e lhe curou. Então, realmente, Deus operou de uma forma maravilhosa ali. E realmente Deus sabe os seus caminhos, Deus sabe como devemos dar os passos. Você pode fazer planos, sim, mas é Deus quem determina todas as coisas. Porque veja, o plano que era para mim esse final de ano era para ir à África, ok? Desde o início desse ano, os irmãos estavam lá em Angola, África, se programando para poder alugar lá um salão, para nós termos reuniões, e ao longo do ano nós íamos ter conversas sobre esse assunto, e já estava preparado aí para que esse final de ano estivesse lá. Não foi dessa vez, não foi possível. Alguma coisa aconteceu e realmente é muito difícil fazer um trabalho lá. O governo cria muitos impedimentos. O irmão Brian, quando estava com as passagens pagas para ir, no dia da viagem, houve um problema lá e ele foi impedido, não pôde sequer entrar no seu avião. Então, é um lugar difícil fazer evangelismo. Então, eu até disse para o irmão Brian, ele me disse, olha, eu tive problemas, não consegui. Então, esse era o nosso plano, esse era o programa de Deus. Era o nosso programa, na verdade, né? Mas Deus tinha um outro programa. Então, ao invés de África, fomos para o Peru, a dar assistência aos irmãos que já há 3 anos ou mais nos solicitavam uma visita. Então, eu creio que Deus nos abençoou poderosamente. Eu quero aqui, particularmente, agradecer a cada um dos irmãos que tem nos apoiado com esse ministério, financeiramente, com seus dízimos e ofertas, porque nós usamos os recursos, tiramos recursos disso, desse auxílio que você nos dá, para nós não sermos pesados esses irmãos. Os irmãos de Chimbote, uma igreja grande até, mas simples, humilde, eles ficavam tristes, disseram para o seu pastor Henrique, irmão Henrique, como vamos trazer alguém, um ministro estrangeiro, como o irmão Diógenes do Brasil para cá, como não temos dinheiro, não temos recursos, somos uma igreja pobre. E o irmão Henrique dizia, mas meus irmãos, tenham fé, Deus vai prover de alguma forma. E Deus proveu, Deus nos auxiliou. Então agradeço a todos os irmãos que nos ajudam nessa parte, porque nós temos tido esse cuidado de levar a mensagem para onde o Senhor nos sente, nos guia, a fazer. E tem que haver recursos para isso. Então, eu agradeço muito aos irmãos que têm nos ajudado e que têm sido sensíveis à voz de Deus e nos auxiliado nesse tipo de trabalho. Amém, meus queridos? Então, como eu disse, esse é o nosso último culto aqui de encerramento de ano. Então, eu queria trazer uma mensagem aqui. Eu ainda estou com a voz um pouco rouca, viu? Porque já peguei um resfriado, aí mesmo com esse calor, já estou com gripe e resfriado. Um somatório de coisa. Mas tudo bem. Então eu trouxe uma mensagem aqui para compartilhar com os irmãos. E eu vou dar ele o título de A Perda do Primeiro Amor. Porque veja, nós tratamos bastante sobre esse tema lá em Peru, dos pais pré-nicenos, da mensagem efesiana que foi restaurada. E nós temos dito aí que a mesma coisa que aconteceu em Efésios tem que acontecer agora. Foi uma banda que disse, essa última era seria uma era efesiana. A doutrina de agora teria que ser a mesa dos pais, dos apóstolos de Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro, todos eles, e os seus discípulos, que seguiram fielmente o seu ensino. Mas veja, os problemas de Éfeso também deveriam se repetir agora. Se a era efesiana seria restaurada, os problemas dessa era também viriam junto com ela. Você sabia disso? E é por isso que nós temos que tratar um pouco sobre isso. E é esse o tema que eu vou tratar. Porque embora fosse um povo ali fiel à doutrina, eles também tiveram um problema sério, que foi a perda do primeiro amor. Foi uma coisa que o Senhor Jesus tinha contra essa igreja. E eu quero fazer a leitura e vamos tratar um pouco sobre esse assunto. Amém? Então, abra sua Bíblia, por favor, lá em Apocalipse, capítulo 2, e vamos ler os primeiros 7 versículos. Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7.
Graças a Deus. Marta Porfírio escreveu, Deus abençoe vocês grandemente, irmão Jorge, amém, minha querida irmã Marta, irmão Marcos Osco, Deus abençoe vocês, Presidente Prudente, São Paulo, Bruno Figueiredo, Deus abençoe a todos vocês, preciosos, amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe, irmão Bruno, de Natal, irmão Nilton Matias, bom dia, pastor Jorge, Deus abençoe, transmissão perfeita, São José dos Campos, Deus abençoe, irmão Nilton, irmã Maria, doutrina da mensagem, Deus é maravilhoso, amém. Irmão Raimundo Nonato, Deus lhe abençoe, meu irmão. Irmão Nonato, creio que é do Maranhão, Deus abençoe, meu irmão. Assim que possível, vamos tentar fazer uma visita e ter um bom tempo de companheirismo. Amém, graças a Deus, irmãos estão acompanhando. Todos, Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Graças a Deus. Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, nesse instante, após ter lido a tua palavra, pedimos que o teu maravilhoso Espírito Santo esteja agora nos guiando em tudo o que for dito. Que tu abra, Senhor, os meus lábios para que tu possas falar por meio deles. E que tu abra os ouvidos dos teus filhos para que eles possam ouvir a tua sã e pura palavra. Que seja tu, mais uma vez, falando conosco, porque precisamos, somos necessitados de ouvir a tua voz, a tua palavra, Senhor. Nos ajude, amoleça os nossos corações, remova alguma coisa que nos impeça, todo obstáculo que possa existir, Senhor, para que tu fale conosco, com a tua igreja. Crendo que tu nos ajuda nisto, nessa petição, pedimos isto e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, aqui veja que esta palavra de Cristo dirigida a Éfeso foi uma palavra de fortaleza, né, de apoio, foi uma palavra de encorajamento, né? Vocês têm se esforçado, vocês têm aí mantido a minha doutrina pura, né? Esse povo de Éfeso estava ali experimentando e desfrutando da verdadeira doutrina apostólica. Os seus sentidos espirituais estavam ali aguçados para identificar qualquer voz estranha, qualquer sonido estranho, qualquer doutrina que não parecesse igual àqueles ouviram dos apóstolos. E eles conseguiam identificar alguém aí, né, que estivesse fazendo qualquer afirmação que não fosse bíblico, que não fosse correto. Agora, já naquele tempo havia entre eles os que defendiam aí opiniões próprias suas, né? E eles se diziam ser pregadores, apóstolos. E Jesus disse: eu louvo a vocês porque vocês reconheceram que eles não eram apóstolos. E vocês não suportaram esses homens maus. Eram falsos apóstolos, eram homens maus. O que é isso? Havia uma falsa vinha ali, já misturada entre eles. Havia ali uma falsa vinha. Mas ele disse: eu louvo vocês, eu exalto vocês, porque pela fé que vocês têm na palavra, por guardar a palavra, vocês identificaram essa vinha falsa em meio a vocês e souberam repelir isto. Então eu tenho um ponto aí a favor de vocês. E eles também haviam um outro elogio que o Senhor fez a eles, foi de a atitude que eles tiveram de repelir qualquer tentativa carnal de organizar o homem, porque ele disse aí, vocês têm abolido essa obra nicolaíta aí de escravidão, sim, o homem escravizar o homem, e eu também abomino esse tipo de coisa.
Porque eu não posso atuar em meio a um povo que é governado por homens. Quando o sistema humano toma conta, eu não posso fazer nada. Então vocês deixaram eu assumir a teocracia aqui entre vocês. E vocês souberam reconhecer esse espírito errado. Então veja, havia muitas qualidades ali. Estavam doutrinariamente corretos, né? Conseguiram identificar um falso ministério, a falsa vinha, expulsaram isso deles. Conseguiram identificar um ministério que estava ali tentando escravizar o povo com meio de hierarquias, de cargos, de títulos. Então os efesianos eram ali um povo que estava incansavelmente fazendo várias obras para o Senhor, para promover o seu reino, né, e o seu nome. E Cristo ali está elogiando eles por isso. Mas quando tudo parecia bem, porque você vai ver essas leituras aqui, esses elogios que ele faz, de repente Jesus vem e lança um balde de água fria nos efesianos. Porém, eu tenho uma coisa contra vocês. Né? Vocês têm sido fiéis na doutrina, vocês têm feito obras, vocês têm tido fé, vocês têm tido paciência, mas ainda assim vocês têm perdido o primeiro amor. Vocês perderam o primeiro amor. E veja, ao que tudo indica, não é da falsa vinha que ele está falando. Ele está falando da vinha verdadeira, que soube reconhecer, discernir a falsa e expulsá-la. É com a vinha verdadeira que ele está dizendo, vocês perderam o primeiro amor. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo, vamos resumir aqui, vamos falar um português direto aqui. Vocês estão desviados. Desviados. Como desviados? Eles não estavam crendo na doutrina certa? Sabiam fazer uma distinção em quem era Deus e quem era Jesus? Sabiam o que era parúzia, conheciam todas essas coisas. Né? Tinham os dons, repeliram os falsos, reconheceram os falsos ministros, mas ainda assim estavam desviados, porque quando ele disse isso, vocês perderam o primeiro amor, era isso que Jesus estava dizendo para eles. Então veja, muita coisa já foi escrita sobre o que é esse primeiro amor. E muita coisa tem sido dito, mas a fim de nós não entrarmos aqui em devaneios e suposições sobre o que poderia ser isso, vamos nos basear no que o Mambana disse, porque ele nos dá uma explicação sobre o que seria esse primeiro amor que o povo de Éfeso perdeu, né? E ele disse que a razão de eles terem perdido o primeiro amor é porque essa igreja estava se tornando uma igreja formal. Essas são as palavras aqui do irmão Brana. Eu quero ler aqui o que ele disse lá na mensagem pregada à era de Éfeso, 5 de dezembro de 60. Olha o que o irmão Brana aqui vai dizer. Éfeso significa, o próprio nome Éfeso significa deixar ir, ou relaxar, significa desviado. Chamada por Deus a igreja desviada. Deus reconheceu suas primeiras obras, seu trabalho, a sua paciência. Deus repreendeu sua vida, deixando o seu primeiro amor por se afastar e por não ter mais luz. Éfeso não era uma igreja enganada. Ninguém podia lá enganar aquele povo com uma falsa doutrina. Jesus é a própria pessoa de Deus. Jesus não teve uma pré-existência, sabe? Não. Ninguém podia enganar ele com essas coisas. Essa igreja estava firme na doutrina apostólica. Então essa igreja não era enganada, mas ela falhou por não continuar no amor perfeito. Então veja, Satanás tentou todas as formas, né? Tentou com falsos profetas, por falsos apóstolos, com falsas doutrinas, não conseguiu. Tentou usar sua falsa vinha infiltrada em meio a esse povo, o diabo não conseguiu, não logrou êxito. Eles reconheceram os maus, discerniram e expulsaram deles. Ele tentou pregar uma doutrina falsa entre eles não foram enganados. Aí o que o diabo conseguiu fazer? Usou coisas banais. Não sei o que foi, alguma coisa de banal, coisa simples, simplória. Já que ele não conseguiu com coisas difíceis, complexas, né, com uma doutrina, então Satanás tentou outro caminho. É assim que o diabo faz, meu querido. Ele vai tentar várias formas chegar até você. Você não tem que conseguir com uma doutrina, vai tentar com uma outra coisa, atingir tua família. Ele vai fazer outras coisas. Infelizmente. Por isso que temos que sempre estar vigilantes, entendendo e entregando nossas vidas, nosso lar, nossa casa nas mãos do Senhor, para que Ele tome conta de tudo. E para que o diabo não encontre brechas. O que aconteceu aqui foi que ele achou uma brecha. É isso. Quando deixamos uma brecha, aí o diabo entra. Né? E às vezes é por coisas banais, como eu disse. Então, esse povo aqui perdeu o perfeito amor de Deus, diz Mombrana.
Então, o que ele está dizendo aqui é que eles estão desviados, porque a palavra éfeso quer dizer isso, desviado, relaxado. Então, veja, pelo que eu estou vendo aqui, é possível, então, que um cristão, mesmo sendo salvo, possa se desviar. É o que eu entendo aqui. É a minha opinião particular. Mas também é minha opinião particular, minha. Essa é minha opinião particular privada. Que se um filho de Deus se desviar, por ser filho de Deus, cedo ou tarde, ele tem que voltar para o caminho correto. Se é filho de Deus, não pode ficar desviado para sempre. Não pode. Essa é a minha opinião particular. Então, esse povo aqui estava desviado. Então, Deus lançou uma palavra para que eles, por ser a vinha verdadeira, não continuassem naquele procedimento, mas que ele voltasse para o primeiro amor. Então, aqueles que eram da primeira vinha e que estão nessa condição aqui de formalidade, eles devem ter se corrigido e voltaram. Então, esse é o meu pensamento. Se é um filho de Deus, se acontece isso, se desviarem, às vezes por coisa banal, talvez não doutrinária, por outras coisas, pequenas, insignificantes, se é um filho de Deus, tem que voltar. E como eu disse, às vezes é por coisa banal. Ele disse, olha, se vocês não voltarem, eu vou tirar o candeeiro de vocês. O que quer dizer isso? Vou tirar minha luz, vou tirar minha glória, minha presença de vocês. Vocês não vão sentir minha presença. Vocês não vão sentir minha mão operando em meio a vocês. E às vezes é por coisas banais que isso acontece. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos livre de não passarmos por isso. Porque, veja, uma banda passou por coisa assim. Eu disse, os filhos de Deus, às vezes, estão sujeitos a isso. Profetas foram sujeitos, né, a se desviarem. Deus teve que repreender Jonas. Deus teve que repreender Davi, não teve? Ele não se desviou? São filhos de Deus, mas se desviaram. Então é possível um filho de Deus se desviar? Pelo que eu vejo na Bíblia, queridos, parece que sim. E aqui os Efésios eram filhos da vinha verdadeira e estavam desviados. Não por questão de doutrina. Então isso acontece com todos. Pode acontecer com qualquer um. E até com os profetas de Deus. E às vezes por coisas banais, como eu disse. Lembra que o Umbanda disse que ele ficou 5 anos sem a glória de Deus? Ele perdeu a glória de Deus por 5 anos. Por quê? Porque ele se prostituiu? Porque ele fumou? Porque ele bebeu? Porque ele pregou uma doutrina errada? Não! Ele perdeu a glória de Deus por coisas banais. Ele sabia que Deus estava guiando ele para um povo lá, que naquele tempo chamavam de santos roladores, mas Deus o guiou, Deus queria que ele fizesse algo para eles. Mas o que aconteceu? Ele foi dar ouvidos à sua sogra. Não, não, minha parentela, meu genro, ninguém na minha família se mete com esses santos roladores. Então ele resolveu dar ouvidos à sua sogra. Uma coisa banal, perdeu a glória de Deus por coisas banais. Nada a ver com vida de pecado, doutrina errada, nada. Às vezes por coisas banais, queridos. Podemos perder o candeeiro, a luz, a glória de Deus. E Éfeso estava nessa condição, por uma coisa banal que já Satanás conseguiu lá colocar, e eles perderam essa presença de Deus em seu meio. Então veja, lembre-se que se a noiva agora desta hora foi restaurada a doutrina efesiana, como nós temos dito, né? Repetido várias vezes, Umbanda disse, essa última era voltaria a ser uma era efesiana. Alfa voltaria, ômega voltaria a ser alfa. Então, se nós temos essa doutrina efesiana agora restaurada, em nossos dias, agora, como a noiva se tornou efesiana outra vez, ela pode, por ser efesiana, também correr no risco de voltar a apresentar esse mesmo problema que os efésios do passado apresentaram. Ou seja, os crentes da mensagem da hora mantêm, ou podem também correr aí um sério risco de perder o seu primeiro amor. E não por questão de doutrina, não por ser enganado doutrinariamente. Umbanda disse, os efesianos não foram enganados. O povo da mensagem, da noiva, que recebe a doutrina correta, mesmo assim, se eles deixarem uma brecha, eles podem, por uma coisa banal, perderem essa glória, perderem o primeiro amor, o amor perfeito. Então é necessário nós tocar um pouco também nesse assunto. Não só falar das doutrinas restauradas efesianas agora, dos pais pré-nicenos, nós temos que ficar atento ao problema que surgiu lá com eles. Porque alguém pode dizer, agora eu tenho a doutrina correta, agora eu fico com o irmão Brana, agora eu fico com os pais pré-nicenos, agora está tudo bem. E aí? Você vai dizer, não sou enganado? Ok, você não vai ser enganado, mas você tem que ficar atento, vigilante. Nós temos a mesma fé efesiana restaurada, como eu disse, e por isso nós não podemos ser enganados. Mas, veja, o diabo, ele pode aí, de alguma forma, tentar de outras maneiras aí, desviar os cristãos efesianos de hoje, usando os mesmos obstáculos, talvez, que ele usou lá no passado. E lembre-se que o irmão Brana, ele disse que sempre quando um povo se liberta de algo, Satanás ele vai tentar escravizar novamente esse povo com aquela mesma coisa.
Ele disse isso, lá no livro das Eras, página 77. Cada vez que Deus concede uma visitação do Espírito Santo e o povo se liberta, após algum tempo, eles se amarram diretamente de volta à própria coisa da qual saíram. Isso aconteceu com os efesianos. Então, dizer que os crentes de Éfeso estavam ali perdendo o seu primeiro amor seria o mesmo que dizer que eles estavam ficando mornos. É isso que a palavra perder o primeiro amor quer dizer. Eles não eram nem frios e nem quentes. E como nós sabemos, seria esse mesmo problema que nós enfrentaríamos hoje, nesta última era Laodiceia. Os crentes da Laodiceia, os crentes pentecostais, seriam mornos, seriam formais. Exatamente como os crentes de Éfeso haviam se tornado lá no passado. A mesma coisa, veja, as coisas boas de Éfeso se repetiriam agora em Laodiceia, mas as coisas más também. Porque para Laodiceia ele disse, você não é nem quente, nem frio, vocês são mornos. Era assim que os crentes desviados de Éfeso eram mornos. Dizer que eles perderam o primeiro amor quer dizer exatamente isso. Eles não eram nem quentes nem frios. Então, se por um lado a fé efesiana nos foi restaurada, nos dando aquela mesma confissão de fé apostólica daqueles primeiros pais, por outro lado, nós estamos correndo aí o sério risco de passar pelo mesmo tipo de mornidão e de formalismo que aqueles primeiros crentes passaram. E quando nós analisamos os problemas lá de Éfeso, da maneira como Mombrana expôs para nós no seu livro, nós podemos concluir que realmente são esses mesmos problemas que nós vemos muitas pessoas, muitos cristãos passando nos dias atuais. Vamos avaliar isso? Isso está lá no livro das Eras, na página 71. Mombrana começa a apontar os problemas daquela igreja desviada de Éfeso, que não eram enganados, hein? Não estavam desviados doutrinariamente. A doutrina, a teologia, estava tudo perfeito aqui na sua mente. Né? Agora, veja o que ele vai dizer aqui. O fervente desejo de agradar a Deus não está mais com aquele desejo fervoroso de agradar a Deus. Perderam o primeiro amor. Eles estavam mais preocupados em satisfazer a sua própria vontade, em fazer a vontade de Deus. Estavam mais preocupados em seguir com o seu próprio programa do que com o programa de Deus. Você pode fazer um programa, você pode criar uma estratégia, um plano. Como eu disse, olha, nós queríamos ir para a África no final desse ano, mas Deus nos mostrou outro programa e aí vimos que foi necessário seguir para outro programa. Se eu teimasse, eu podia comprar a passagem mesmo e ir. Os irmãos disseram que eles iam ver tudo isso para nós. Então, veja, eu não quis interferir no programa de Deus. Você pode criar um programa, mas se você vê que Deus te guia para outra coisa, ceda e siga o programa de Deus. Só que quando a pessoa começa a perder esse desejo de servir a Deus e de querer fazer as coisas do seu próprio jeito, ele fica, sabe, um surdo para a voz de Deus. E é isso que estava acontecendo com Éfeso. E esse é um problema que pode acontecer com os crentes dessa era, os crentes restaurados, efesianos dessa era. Então não estavam mais com o desejo de agradar a Deus, né? Depois ele diz, a paixão por conhecer a sua palavra. Não estavam tendo aquela mesma paixão, aquele mesmo entusiasmo, já estavam perdendo isso. Já conhecia a doutrina, já estava tudo conhecido, então já perderam a paixão. Sabe, isso tem que ser uma coisa que tem que te apaixonar todos os dias. Você nunca tem que se cansar disso. Se você se cansa de falar dessas coisas, se você perdeu a paixão por essa doutrina, por essa palavra, isso já é um passo para que você venha depois esmorecer, arrefecer ao ponto de perder o primeiro amor e se tornar um crente morno, formal. Você nunca deve se cansar. E esse foi o problema dos efesianos. Eles estavam se cansando já. A paixão que eles tinham pela doutrina, pela palavra, já dominamos tudo isso, então já não estavam mais tão entusiasmados. Aí depois ele vai dizer, o clamor por elevar-se no espírito. Eles estão sempre desejosos antes, no começo, né, a desenvolver seus dons. Eu admiro as irmãs aí, a irmã Ellen, a irmã Raquel, que trazem hinos aí. Por que elas fazem isso? Elas estão querendo se elevar-se no espírito, né? É isso que todos nós temos que fazer. A gente incentiva, olha, traga um hino, faça algo para Deus. Esse povo estava preocupado, mas alguns depois começaram a esmorecer, não estavam querendo desenvolver dom nenhum para Deus, não queriam mais fazer nada, né, para si mesmo, para desenvolver a si mesmo, para crescer mais diante de Deus. É esse o problema aqui que Mombrana está apontando. Depois diz, tudo começa a esmorecer. E em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de Deus, ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. É isso que estava acontecendo lá atrás com os efésios. Eles estavam ficando um pouco formais. Essa palavra aqui, você tem que se fixar nessa palavra que o Mombrana usou para explicar a perda do primeiro amor. Porque você vai ver que foi isso que aconteceu com os crentes dessa era agora, Laodiceia. Mombrana ele disse que a era da igreja começou a se tornar formal na sua maneira de cultuar,
de adorar a Deus e de viver a sua própria vida, ter sua própria vida, sua própria experiência com Deus. E foi exatamente esse mesmo problema que a Umbanda disse que os crentes dessa era agora iriam viver. Veja, é um ciclo que se repete. Percebe isso? Vamos ver a mensagem, estatura de um varão perfeito. Veja onde estamos vivendo agora, em Laodiceia. Estamos vivendo em Laodiceia. Há alguns grupos de mensagem que diz que não estamos mais, Laodiceia acabou. Como que acabou? Ainda tem pessoas entrando na noiva. Ainda tem pessoas aí fora que são incrédulos e que são filhas de Deus. Filhos de Deus. E que têm que ouvir e ser salvos, ser resgatados, ser batizados com o Espírito Santo. E eles vão entrando na noiva. E de onde que eles têm que sair para entrar? Não tem que sair de Laodiceia? Então Laodiceia está lá. Laodiceia não acabou. Acabou para quem saiu de lá. Mas Laodiceia, a era gentílica, histórica gentílica, chamada Laodiceia, está aí. Então ele diz, nós estamos vivendo Laodiceia. Onde a igreja foi a pior era da igreja que eles já tiveram. Na Bíblia descobrimos que era a única era da igreja que Deus estava do lado de fora da igreja, batendo, tentando voltar para o seu próprio edifício. Os credos e iluminações o haviam tirado de sua própria igreja. E você pensa que é só de iluminações que Deus está batendo a porta? Deus pode estar batendo a porta de algumas iluminações, como eu disse, tirando o povo lá de Laodiceia, para trazer para a era da noiva. Mas Deus também está batendo a porta aí em muitos tabernáculos da mensagem. Sim, porque muitos tabernáculos deixaram o Filho de Deus de fora. Não, nossa teologia aqui não aceita um filho de Deus. Aceitamos um ofício chamado filho, mas um filho que foi gerado antes da fundação do mundo, não. Esse tipo de doutrina não aceitamos. Não, aqui não temos espaço para um filho de Deus. Temos espaço somente para Deus, mas para o filho de Deus não temos. Deixaram o filho de Deus de fora. E ele está batendo a porta de alguns tabernáculos, para ver se ele consegue tirar alguns dali. Né? Agora, em alguns tabernáculos, tem alguns tabernáculos que o Cristo sequer está batendo na porta. Ok? Tem alguns lugares ali que não encontra nada para tirar dali. Aí depois ele continua, eis que estou à porta e bato, se alguém tem sede de abrir a porta, eu entrarei com ele. Vê, aqui está, nesta era da igreja, eles o expulsaram gradualmente, até que aqui o derrubaram completamente. Eles não querem nada com isso. Agora veja hoje para onde estamos indo. Mesmo quando o fim da era da igreja de Laodiceia se tornou tão formal. A era da igreja de Laodiceia tem se tornado formal. Não foi esse o problema que ele disse que os efésios que perderam o amor estavam sentindo? Estavam tendo? Eles estavam se tornando formais. Veja, o mesmo problema se repetindo agora. A doutrina original foi trazida agora. E os problemas daquela igreja também foram trazidos junto. Percebe isso aqui, irmãos? Ok. Pode ser por outros motivos, né? Mas estão aí. Até que o catolicismo, que a quebrou aqui, está se unindo e se unindo como uma grande igreja, como uma federação de igrejas. É o mesmo que o catolicismo, certo? Noutra mensagem aqui, Influência, 30 de novembro de 63, Umbanda vai dizer aqui, agora, não é essa atitude de muita gente hoje? Eles não aceitarão a correção da palavra. Presta atenção nisso aqui. Quando um crente efesiano não enganado, mas que se deixa perder o primeiro amor por coisas banais, ele não aceita mais a correção da palavra. Não aceita. E essa é a razão pela qual nos encontramos envoltos em um grande concílio de igrejas aqui, sem saber para onde estamos indo para o mundo, dezenas de milhares de membros adicionados a cada ano, e não vemos a mão de Deus em qualquer lugar em movimento. Mortos, formais, exatamente o que a Bíblia disse que seria a era da igreja de Laodiceia, morta, vomitada da boca de Deus. E é outra palavra diferente, mas foi praticamente a mesma coisa. Eu estou prestes a tirar o meu candeeiro. Né? Não disse vomitar, mas ele disse, eu vou me afastar de vocês, minha presença, vocês não vão mais sentir. É algo parecido com o que depois Deus disse lá para os crentes formais efesianos dessa era Laodiceia. Então veja, ainda há outros problemas com os crentes de Éfeso. Há outros problemas que os crentes de Éfeso enfrentam. E onde Umbanda fala mais sobre essas consequências aqui deles terem perdido o seu primeiro amor. Eu vou aqui ler o que ele vai dizer, novamente, no Livro das Eras, a partir da página 71. O entregar-se a Deus estava aos poucos desaparecendo. E as pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas. Né? Porquanto começaram a estar atentas ao que o mundo pensava delas. Não estavam mais preocupadas com o que Deus dizia
para elas e a maneira delas de agirem, atuarem, falarem, vestirem, estavam se comportando da maneira como o mundo queria que eles se comportassem. Você sabe, não é uma vestimenta correta para um cristão, um homem cristão, santo, separado, usar uma bermuda, por exemplo. Bermuda não é uma roupa para um cristão santo, homem de Deus. Não é. Mas, irmão Diógenes, cá para nós, só entre nós aqui, irmão Diógenes, ninguém mais precisa saber, só eu e você. Ninguém está mal ouvindo essa conversa, só eu e você, irmão. Irmão Diógenes, por favor, tente se colocar no meu lugar. Imagine eu indo numa praia de calça, irmão Diógenes. O que o mundo vai dizer para mim? O que eles vão dizer para mim? Olha este homem aqui, vai tomar banho no mar de calça. Não, então veja, o mundo vai falar um monte de coisa, vai debochar de mim, vai rir de mim. Veja, é isso que os crentes não enganados dessa última era iriam ser. Formais, se conformando com o mundo, preocupando com o que o mundo pensa. O que vão dizer de mim se eu estiver aqui? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma bermuda, né? Porque eu estou na praia. Assim o mundo não vai se escandalizar. Não estão preocupados com o que Deus pensa, mas com o que o homem pensa. Veja, por coisas banais, se pode perder o primeiro amor. Por coisas banais, uma santa de Deus pode perder o primeiro amor. Porquanto começaram a estar atentos ao que o mundo pensava delas. Então, essa segunda geração foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para serem como as outras nações. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus, mas de qualquer forma o fizeram. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo, em vez de se conformar a Deus, não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumavam fazer e começar a fazer coisas que não faziam inicialmente. Eles mudam sua maneira de vestir, suas atitudes e seu comportamento. Né? A irmã antes não cortava o cabelo, agora corta. Não usava pintura, agora usa pintura. Usava vestidos longos, agora usa vestidos curtos ou até calça. Fazem coisas que antes não costumavam fazer. Coisas banais. Né? Pode não ser enganado, pode ter uma doutrina correta, como os efesianos tinham, mas por coisas banais eles podem perder o primeiro amor, por fazer coisas que eles antes não faziam. Ou deixavam de fazer coisas que eles faziam no princípio. Eles ficam frouxos. É isso que Éfeso significa. Relaxado. Né? Eu vou usar aqui uma calça, eu sei que não deve ser a vestimenta ideal para uma santa, mas sabe, eu quero sair um movimento, um passeio social com a família, então quero usar uma calça aqui, quero ficar mais relaxado, irmão Diógenes. É isso que o crente efesiano faz. Não enganado, mas, sabe, está à deriva. Está perdendo o primeiro amor. Veja, essa postura, ela também depois se reflete até na família. Filhos, filhas, né? Você, meu irmão, você, minha irmã, você tem que ter uma postura correta para poder mostrar e dar exemplo para os seus próprios filhos. Senão você vai ter filhos andando de bermuda também, você vai ter filhos andando calça também, ou pintando, ou cortando seus cabelos. Você tem que dar o exemplo, você tem que dizer para os seus filhos, você tem que ter uma posição firme, dizer, olha, nós servimos ao Senhor, e não estamos aqui preocupados com o que o mundo vai dizer, estamos atentos ao que Deus pensa acerca de nós. E a sua palavra nos diz que temos que vestir como santos. Né? Somos crentes efesianos restaurados, não enganados, mas não perdemos o primeiro amor. Temos uma vida, postura, tem que ter uma postura correta de vestir e tudo. Então você tem que orientar os seus filhos assim. Se você não souber isso, se deixar os seus filhos também relaxarem, daqui a pouco você não vai conseguir mais fazer com que eles te ouçam para mais nada que você venha dizer a eles. Porque você deixou viver uma vida relaxada. Talvez porque você mesmo fez isso, você propiciou isso. Veja, a essa altura aqui eu estou dizendo coisas que talvez possa estar magoando, ofendendo alguém. E se você está sendo ofendido, por favor, desliga agora esse vídeo. Não prossiga. Porque se você se magoar e começar a murmurar, dizendo que eu estou errado de dizer isso, ao invés de dizer que você que está errado por fazer essas coisas, você já vai partir para um outro nível. Né? Um nível ainda mais regressivo. Porque agora você já estaria dizendo que eu estou errado por dizer isso. Quando o errado é fazer as coisas que Deus disse que não se pode fazer. Né? Então, desliga o vídeo, porque foi o que o profeta aqui disse, né? Os crentes não aceitam a correção da palavra. Quando chega esse ponto, então é prova, é um sinal de que perderam o primeiro amor. Ele vai continuar dizendo mais aqui. Então, Éfeso é isso, vai à deriva, é um ciclo de avivamento e morte que nunca falhou. Isso é um ciclo, sempre se repete. Aconteceu com os crentes não enganados de Éfeso, e pode acontecer aqui. Eu não estou aqui dizendo porque vi alguma coisa como exemplo aqui. Eu estou dizendo que pode acontecer. Porque esse é um risco que tem que suceder, porque Mamãe disse, isso nunca falhou, esse ciclo se repete.
Por coisas banais se perde a glória de Deus. Por coisas banais se perde o primeiro amor. E aqui o Umbanda está dizendo para você quais são as consequências disso. O que acontece quando você passa por isso? Vemos aí ministros aí deixando seus jovens beberem, se alcoolizarem. É. Né? Por que isso? Essa é a era efesiana, relaxada. Deixam relaxadamente viver de qualquer jeito, viver de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito, falar de qualquer jeito. E aí o povo não tem uma referência que é do púlpito, vai seguir o quê? E você sabe, tudo começa pela família. A família, o sacerdote, o marido, o pai, a mãe, a esposa, o esposo, eles são a referência para os filhos. Se os filhos perdem essa referência, né, eles vão se tornar crentes relaxados. E a palavra que o Umbanda usou aqui é igreja desviada. Esse é o termo que ele usou. Não eram enganados, mas estão desviados. Aí ele continua aqui. Tudo o que você tem a fazer é relembrar este último movimento de Deus no Espírito, quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos. Iam à igreja, oravam a noite toda, iam para as esquinas e não se envergonhavam das manifestações do Espírito. Eles deixavam suas velhas igrejas mortas e adoravam em casas e velhos armazéns. Eles tinham a realidade, mas não demorou muito tempo até que começasse a obter dinheiro suficiente para construir belas novas igrejas. E até hoje tem isso, né? Tem muitos tabernáculos bonitos aí, né? Eles introduziram um coro em vez deles mesmos cantarem a Deus, eles puseram togas no coro, eles organizaram o movimento e o dirigiram pelo homem. Ou seja, sistemas de homens governados por homens. Logo começaram a ler livros que não eram adequados para ler, ou seja, começaram a dar ouvido a outras doutrinas e misturaram com a doutrina também, a doutrina correta. Eles arriaram as travas e os bodes entraram e tomaram o controle. Lembra que eu ministrei aquele tema discernindo os bodes de Judas? Né? Que às vezes são ministros aí, que o diabo aí inspira para guiar a multidão de rebanhos de ovelhas para o matador. E às vezes por coisas banais. O grito da alegria acabara. A liberdade do espírito acabara. Eles prosseguiram com uma forma, mas o fogo se extinguira e o negrume das cinzas era praticamente tudo o que restara. As pessoas dizem que amam a Deus, elas vão à igreja, até mesmo gritam e se regozijam, cantam e tem momentos de grandes emoções, mas quando tudo termina, observe e veja se elas estão nessa palavra, andando nela, vivendo nela. Veja como estão se vestindo, veja como estão se portando, veja como estão se pronunciando, falando, o seu linguajar, né? Se passam por todas as outras coisas e depois não andam nessa palavra, elas podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam uma outra história. Eu não sei se João não viu muito disso antes de morrer, pessoas dizendo que amava a Deus, porém não obedecendo sua palavra. Igreja de Éfeso, algo está acontecendo com você. Alguém está tentando acrescentar essa palavra ou tirar dela, mas eles o estavam fazendo tão sutilmente que você não pode vê-lo. Eles não têm feito um movimento tão grande que você possa vê-lo abertamente. Está encoberto e eles o estão trazendo por meio da razão e da compreensão humana, e isso tomará o controle a menos que você o rejeite. Volte ao Pentecostes antes que seja tarde demais. Então é uma coisa singela, não é isso? É uma coisa que está encoberta, né? É uma coisa banal. É uma mentira banal do diabo. Ele está sempre tentando nós. Né? Como me tentou ali no aeroporto de Guarulhos. Não, desista dessa viagem. É uma coisa banal. Eu sei que fiquei triste com aquilo ali, mas era banal. Deus tinha como consertar aquilo. Então, veja, às vezes o diabo até pode vir com boas razões para você. E aí, por coisas banais, você aceita e que desmorona. Você vai arrefecer na fé. Então, veja, o formalismo é o grande vilão do crente efesiano desta era de hoje. Porque hoje todos nós somos crentes efesianos. Noiva efesiana. E o formalismo é um grande obstáculo aí que o diabo usa para minar o primeiro amor desses crentes para com Deus e para com o seu reino. Agora quero ler o que o Umbanda diz lá nessa mensagem pregada à era da igreja de Éfeso. No entanto, tenho algo contra ti, porque tu deixaste teu primeiro amor. Eu tenho algo contra ti. Você foi paciente, defendeu meu nome. Isso não seria uma coisa simplesmente boa desse tabernáculo hoje? Vocês têm guardado a doutrina correta, vocês têm guardado o nome, o batismo correto, no nome correto. Isso não é bom, igreja? Isso é maravilhoso, né? Nós temos feito isso, não temos feito? É o que o Umbanda está dizendo lá para o seu tabernáculo. Sim, senhor.
você está bem, tem muita paciência e aguarda por muito tempo, mas a questão é, você se apegou ao meu nome. Eu aprecio tudo isso. Eu recomendo você por isso. Está tudo bem. E vi que você provou aqueles que se dizem que são apóstolos e assim por diante, e descobriu que eles são mentirosos, que não lidam com a palavra. Eu aprecio tudo isso, mas há algo que eu tenho contra ti. E é que você deixou o seu primeiro amor. Você se tornou formal. Por uma coisa banal, você tem deixado ou criado outras brechas para o diabo. Você deixou o amor que já teve por aquelas boas, antiquadas reuniões do Espírito Santo e começa a se desviar para aquele formal. E vem o Pai Nosso e tudo e tal. Então veja, Mombrana disse que Cristo tem que ser o nosso primeiro amor. A sua palavra tem que estar sempre em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Então, ele tem que ser, Cristo, a palavra tem que ser a nossa prioridade, antes de nós mesmos, ou até mesmo nossos próprios entes queridos. Mensagem: eu sou a ressurreição e a vida. Agora, se eu descer a rua e uma jovem vier perguntar: é você, irmão Brana? Sim, senhor. Ora, eu te amo. Se uma jovem viesse para mim e dissesse: irmão Brana, eu amo você, irmão Brana. Bem, em primeiro lugar, se eu pensasse que eu amasse, tivesse amor pela moça, isso seria falso. Meu primeiro dever é o amor que prometi à minha esposa. Devo pensar nisso primeiro. Isso é em primeiro lugar. Então, não importa o quanto eu pense aqui, eu sei que não pode estar certo, porque isso não deve estar certo primeiro. Se é contrário a isso, devo tirar isso primeiro. Foi isso que eu prometi a Deus. Agora vai levar para o lado espiritual. Criou um exemplo natural, né? Agora vai levar para o lado espiritual. E é assim que acontece com a verdade e o evangelho, e Cristo e as pessoas. Eu amo as pessoas de todo o coração, mas o meu primeiro amor é por Cristo. O meu primeiro dever é para com Ele. Portanto, devo servi-lo. Você entende, não é? Amém. Nós entendemos, irmão Brando. Outra mensagem, pergunta e resposta número 1 de 64. Às vezes, talvez eu precise responder. Pode doer, pode arranhar. Eu não pretendo que seja assim. A gente pode falar algumas coisas, pode machucar, pode ferir. A gente não tem essa intenção. Eu estou respondendo com o propósito, como eu disse. Cristo diante de mim. E eu tenho que lembrar que isto é Ele que estou. Eu tenho que prestar conta. Então, o meu primeiro amor é para com Ele. O meu segundo amor é para com vocês. Então, Deus tem que estar sempre em primeiro lugar, né? A palavra tem que estar em primeiro lugar. Depois, a família, depois o trabalho, né? É isso que o Mambona está dizendo aqui. Então, veja, o formalismo, queridos, o formalismo, que é o problema aí da mornidão, o formalismo leva ao comodismo. E o comodismo leva à resignação, ao relaxamento, ao desinteresse. Uma vez que o crente ele passa a ceder pouco a pouco algumas coisas, né? Ele começa a ceder para o mundo. E quando ele menos espera, a sua experiência com Deus se tornou apenas em algo lá do passado. Quando você diz, eu vivi bons tempos lá no passado, e você já está dizendo que perdeu o primeiro amor. Não é isso? Deixa eu ler alguns exemplos que uma banda dá aqui para nós. Na mensagem da era de Éfeso pregada, 60. Tem que trazer a morte antes que você possa nascer, vê? É verdade, mas aí está você, deixou seu primeiro amor. Se Deus teve isso contra aquela igreja, ele tem contra essa também. O está dizendo. Se isso aconteceu lá, isso vai se repetir agora. Crentes não enganados, doutrinariamente, mas podem dar lugar para dar margem para o diabo a ponto de perder algumas coisas aí, perder a luz de Deus. Porque você deixou seu primeiro amor. Eu tenho contra ti. Eu tenho algo contra ti. Essa é a minha reclamação. Você já se divertiu bastante, mas você deixou o mundo começar a se infiltrar e começou a agir um pouco formalmente. Você ainda está retendo o meu nome e continua fazendo as coisas certas e tem muita paciência e assim por diante. E você trabalha, e você como uma mula, que simplesmente trabalha e trabalha. Que coisa! Veja, você deixou a graça, a fé e o poder para trocá-las por trabalho e obras.
Bem, eu digo a você, irmão Brana, que eu ajudo a todas as viúvas que eu posso. Bem, isso é uma coisa boa. Eu te recomendo por isso. Mas onde está o primeiro amor que você já teve? Aham. Onde está aquela alegria que você costumava ter? Aham. Quando Davi clamou, ó Senhor, restaura-me a alegria da minha salvação. Restaura de volta para mim o gozo da minha salvação. Onde estão as reuniões de oração a noite toda e as lágrimas nos rostos? Meu Deus! A Bíblia está empoeirada e tem teias de aranha nela. Você lê histórias de amor e notícias e coisas que não devem nem ser publicadas e lançadas numa lata de lixo, e nós pentecostais as pegamos e nos jogamos sobre elas como um monte de moscas em uma lata de lixo. Isso mesmo. Ó, misericórdia. O que precisamos é voltar para o nosso primeiro amor, de volta ao Pentecostes. Então veja, queridos, e o Mambana aqui disse que aquele que não consegue ter aquele mesmo empenho de servir a Deus como ele tinha no passado, ele já está dando demonstrações, então, dele que perdeu alguma coisa, de que ele perdeu o primeiro amor. Né? Eu vou ler algo que ele vai dizer agora numa outra mensagem, também não temos traduzido, as 7 eras da igreja que ele pregou em 54. Tem algumas coisas contra ti, porque você deixou o teu primeiro amor. Qual é o problema do tabernáculo? Um homem deve ser capaz de dizer, quando você o conhece, das suas experiências cristãs, quando foi a mais querida para você? De todas as experiências que você já teve com Deus, desde quando você conheceu, né? Qual é a mais memorável para você? Essa é a pergunta que o Mambana aqui diz, né? Que está sendo feita, né? Você deveria ser capaz de dizer, agora mesmo. Qual foi a melhor experiência que eu tive? Não tem uma experiência melhor. A experiência que eu tive é a mesma que eu estou tendo agora. O que o Mambana aqui está dizendo é, veja, este momento que eu estou vivendo é o melhor momento da minha vida. Alguém que não perdeu o primeiro amor, é isso que ele vai dizer. Agora, alguém que perdeu o primeiro amor, que vai dizer, irmão Jorge, bons tempos quando eu não cortava o meu cabelo. Bons tempos quando meus vestidos eram mais compridos, mais largos. Sabe, aquele tempo era bom, passou. Perdeu o primeiro amor, então. Você está lembrando de coisas que você disse que era bom lá no passado? Ele disse, se você não perdeu o primeiro amor, você não vai se lembrar de uma coisa que era boa que foi lá no passado. As coisas boas continuam vivas todo dia, diariamente, continuamente. Ele vai dizer, hoje é o melhor dia da minha vida como cristão. Nunca tive dias melhores. Foram bons aqueles dias do passado, mas hoje está melhor do que do passado. Mas quem perdeu o primeiro amor, ele vai lembrar, realmente, sabe, teve um tempo que eu era mais fervoroso na minha oração a Deus. Teve um tempo que eu lia mais a palavra. Teve um tempo que eu cantava mais hinos a Deus. Teve um tempo que eu frequentava mais os cultos. Teve um tempo que eu tinha mais desejo de ter companhia com os irmãos. Isso foi um tempo que passou. Perdeu o primeiro amor. Se tornou formal, desviado, relaxado. Bons tempos em que eu não pintava, em que eu não usava bermudas. Né? Bons tempos aqueles. Amém. O que mais vai dizer aqui? Então, agora mesmo, é isso que você tem que dizer. Bem, minha melhor experiência foi lá no passado, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, quando eu vim. Então você diz, irmão, você caiu da graça. Sabe, a melhor experiência que eu tive foi lá no passado. Então, o que isso virou só passado? O fervor do Espírito acabou aí? Você não tem mais isso? Então você perdeu o primeiro amor. É isso que o Mambana aqui está dizendo. Você perdeu o seu primeiro amor, mostrando que eles tinham algo lá no começo e perderam. Não é o que começa, mas aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Tem que perseverar até o fim. Não é todo aquele que diz, Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Amém, graças a Deus. Então veja, aqueles crentes efesianos, eles não foram enganados, eles tinham um conhecimento doutrinário correto, mas estava tudo aqui na sua mente. Né? Agora, por eles terem um conhecimento doutrinário correto, o que aconteceu? Eles não perderam sua salvação. Não perderam. Né? Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera, porque isso salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então eles tinham a doutrina correta, não foram enganados, então não poderiam também perder a sua salvação. Mas eles estavam perdendo o gozo da salvação, o prazer da salvação. Isso você pode perder. Você pode não perder a salvação, mas o gozo da salvação você pode perder. Quando a pessoa deixa de ter aquele mesmo entusiasmo, né? Quando não tem mais a preocupação de se vestir corretamente, de saber abrir mão em algum caso aqui e ali,
relaxando em alguma coisa aqui e ali. Essa é a característica do crente efesiano, salvo, né, mas desviado. Ele está mostrando que perdeu o primeiro amor, ainda que ele não perca a salvação. Vamos lá, perguntas e respostas número 2. Querido irmão Brano, uma senhora faz uma pergunta, uma irmã. Aproximadamente 10 anos atrás, Deus me recebeu, agora curou o dom de amor, ou melhor, revelou que era o dom de amor, e do mesmo modo, é minha oração para que eu retorne. Então ela está dizendo que está desviado, certo? A minha oração é que eu retorne. Isso foi há 10 anos atrás. Eu receberei antes que morra? Ouvirá meu esposo a palavra e o que eu farei? Isso é mais de uma pergunta. São várias perguntas aqui. Agora ela disse, o que é isso? Ela disse, meu esposo. Assim sendo, eu suponho que terá que ser uma mulher que disse isso. Foi uma irmã que escreveu isso. Agora, ela perdeu seu primeiro amor. Mamãe está sendo direto aqui. Essa irmã perdeu o primeiro amor. Vê? Ela se esfriou no espírito. Agora, irmã, talvez porque você ainda vem à igreja e faz o que é correto, não tens perdido a salvação. O crente efesiano não é enganado, não perde a salvação, mas o gozo de tua salvação o tens perdido. E irmão Branham quer que os seus filhos... Não, desculpe. Deus quer que os seus filhos sejam completos em tudo. Deus quer te dar salvação e gozo da salvação. E quando você tem o gozo da salvação, você tem prazer de mostrar que você é salvo. Você tem prazer de mostrar que você não é como o mundo. Você tem prazer de se vestir diferente, ainda que o mundo ridicularize você. Você tem prazer, porque o gozo da salvação está aqui. Amém? Mas se você perde o primeiro amor, você apenas diz, eu sou crente, eu sou fiel, e você é tudo isso. Está correto. Você é crente, você vai ser salvo, porque você não vai ser enganado. Mas você vai perder o gozo disso e não vai saber refletir a luz de Cristo em você por causa disso, por coisas banais. Você não perdeu a salvação, mas o gozo da tua salvação o perdeu. Tu tens perdido. Uma vez Davi clamou ao Senhor, Senhor, devolva-me o gozo da minha salvação. Ele se desviou, não se desviou? Ele perdeu o primeiro amor uma vez, né? Foi buscar lá uma outra moça, uma outra que já era casada, não é isso? Ele se desviou. Ele não perdeu a salvação. Ele não era um homem enganado. Mas por uma sutileza de Satanás, Satanás não conseguiu destruí-lo por Saul, ele soube se desviar de Saul e tudo, soube obedecer a Deus e sua palavra, mas ele se desviou em algumas coisas. Quis conduzir a arca para um lugar que não era para ele fazer, né? Era coisa de sacerdote, quis ele se interferir. Então, às vezes, por coisas banais, ele era prejudicado por suas atitudes erradas, escolhas erradas. Então ele disse, olha, eu perdi o gozo, eu quero recuperar esse gozo da salvação. Eu sei que eu sou salvo, mas eu perdi a vontade de testemunhar, perdi a vontade de mostrar que eu sou um filho teu. Eu quero isso. Eu quero que todas as pessoas vejam a mim, contemplem a minha vida. Eu quero que eu e minha casa seja salva. Eu quero que todos vejam, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, ver o gozo que eu tenho, o prazer que eu tenho de servir a ti e de ver a tua luz, o teu candeeiro brilhando na minha vida. Não afaste o candeeiro de mim. Então, Davi clamou ao Senhor, salva-me, devolva-me o gozo da minha salvação. Ainda és cristã. Você ainda é uma cristã, ainda você é salva. Irmã, o que desejas fazer é livrar-te de tudo que sabes. Busque a Deus e ore. Ouvirá o meu esposo a palavra que farei eu, conforme disse esta manhã, seja salgado. Vós sois o sal da terra. Teu esposo observarás tua vida pura. E o marido que é incrédulo será santificado ao Senhor pela esposa crente. Apenas busque o Senhor, permaneça humilde e ore todo o tempo, dando graça a Deus e sendo benévola com teu esposo enquanto ele deseja viver contigo nesta forma. Amém. Então veja, como nós dissemos, o diabo pode fazer com que os crentes efesianos dessa última era pode fazer as mesmas coisas que ele fez lá com os crentes lá da primeira era. E uma das coisas que ele pode fazer para perdermos o primeiro amor é justamente também minar o nosso relacionamento de uns para com os outros. E assim também para até mesmo com os membros da nossa própria família. Posição de um crente em Cristo. Qual é o fruto do Espírito? Temos plantado isso em membros de igreja? Após gritar em demonstrações de nossas obras, mas o fruto do Espírito é o primeiro amor. Aqui está dizendo que o primeiro amor é um fruto do Espírito. Amor a quem? Então é quando você ama aqueles que não são amáveis.
Então veja, se você vê pessoas que não te amam e você tem uma atitude de amargura com essa pessoa, é uma coisa banal, isso pode tirar o brilho da glória de Deus, né? Isso pode nos afastar do primeiro amor. É um fruto do Espírito. Esse é o Espírito de Cristo. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, paciência. Aí está o fruto do Espírito. Então veja, o fato de os efesianos terem que constantemente defender a sã doutrina contra aqueles falsos apóstolos que lhe apareceram, da falsa vinha, a atitude que eles tiveram que tomar de ser muitas vezes enérgico contra aqueles homens que Cristo disse, você não sofreu os maus, você suportou os maus, você não os tolerou. Isso talvez criou em algum desses crentes de Éfeso uma espécie de sentimento de amargura em seus corações. E eles começaram a ficar um pouco secos. E essa amargura acabou depois se estendendo. Eles começaram a se tornar um pouco mais frios com relação a outras pessoas. Se tornaram formais. Começaram a perder o amor para com alguns. Ao ponto de perder aquele mesmo sentimento de amor que eles tinham antes. Né? Eles ficaram amargurados. Alguns crentes ficaram ali muito sérios, muito rígidos. E sua rigidez chegou até o ponto de formalidade e que o conduziu a uma espécie de insensibilidade. Então, foram para coisas desse tipo que Paulo também nos orientou, ou orientou ali a igreja, para que os santos evitassem, a fim de que eles não perdessem o seu primeiro amor, mas que eles sempre conservassem todos o mesmo sentimento de humildade um para com os outros. O mesmo sentimento de humildade que Cristo tinha e que veio e nos deu exemplo desse sentimento. É o que Paulo diz lá em Filipenses 2, 3 a 8. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Alguns fazem coisas só por vanglória. Né? Vejo ministros aí nos combatendo e escrevem em redes sociais de irmãos aí que creem na doutrina correta por vanglória, combatendo eles. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de todos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Todos nós temos que ter o mesmo sentimento, para que o primeiro amor sempre seja conservado entre nós. E que sentimento é esse, Paulo, que nós todos temos que ter para que o primeiro amor seja sempre cultivado? Ele vai dar o exemplo aqui de Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse sentimento que nós temos que ter, o mesmo de Cristo. Cristo, ele foi humilde a Deus, foi submisso a Deus. Que nós tenhamos esse mesmo espírito entre nós, que sejamos humildes. Primeiro a Deus, nosso primeiro amor é com Deus. Sim, foi como a banda disse. E depois com o próximo. Sejamos humildes, submissos a Deus. Se você conseguir ser submisso a Deus, você vai saber repetir esse mesmo gesto para com os seus irmãos. Você vai atuar de forma humilde, você não vai ser soberbo com ninguém. Você vai tolerar as falhas, as fraquezas do teu irmão e não sair por aí soprando aos ventos os erros deles. Né? Você vai ser humilde, você vai ser amoroso, você vai ser compreensivo. Né? Porque foi isso que Cristo fez. Ele se humilhou. É isso que nós temos que ser também. Então veja, o que minou o primeiro amor dos efesianos foi justamente a falta desse sentimento aqui que estava em Cristo. Eles começaram a perder a humildade, este amor de desejar o próximo acima de si mesmos. Isso começou a acontecer entre eles. Eles deixaram de servir a Deus e ao próximo dessa maneira. E quando alguém busca apenas seus próprios interesses, ou que pensa ser melhor que os demais, ele acaba também se afastando da pureza do evangelho e que, por fim, vai anular o poder da cruz de Cristo sobre a sua vida. O próprio Monbrian me escreveu essa semana algo que eu compartilhei nas redes sociais, eu quero ler aqui o que ele me escreveu essa semana. A maior decepção que eu tenho tido é com os irmãos que agem como se fossem melhores que os outros. Perderam a humildade. Não são enganados, pode até ter uma doutrina correta, né? Mas o pior é que, às vezes, tem uma doutrina errada, né? E ainda se acham superiores. Para mim, isso é um culto. Né? Alguns escreveram lá, né? Egolatria, né? Culto ao ego. A atitude deles é um verdadeiro obstáculo ao evangelho. Sim. E é por coisas banais, queridos. São coisas banais que, às vezes, o diabo semeia no coração dos crentes. Então, para que o primeiro amor seja sempre cultivado,
deve haver um desejo sincero de nós estar sempre dispostos também aí a amar o próximo, a servir ao próximo, de vê-lo ao próximo como superior a nós. Mas antes nós tentarmos mostrar esse tipo de sentimento de submissão, né, e de humildade para quem quer que seja, primeiro nós temos que saber mostrar isso para Deus, para Cristo. O batismo do Espírito Santo, de 58. Se você tem paciência desde que você ama e considera a todos, se o seu primeiro amor é Cristo, o seu segundo é o seu próximo. E que você seja o terceiro. Você fica em terceiro lugar. Primeiro é Deus, depois o teu próximo, depois a tua família, e depois você pensa em você. Então, para o Mombrana, a perda do companheirismo sadio de uns para com os outros é uma consequência da perda do primeiro amor. Portanto, toda raiz de amargura deve ser removida dos nossos corações. Se queremos cultivar o mesmo sentimento que estava lá em Cristo Jesus, como disse Paulo. Mensagem Imagens de Cristo. Que cheiro doce! Aquelas orações, enquanto subiam constantemente a noite toda. Em algum momento entrávamos e saíamos para a casa um do outro e voltávamos para casa no fim do dia, oração a noite toda. Não encontramos mais essa sinceridade. Parece que tudo se foi. Qual é o problema? Qual é o problema? Vamos voltar ao primeiro amor que tínhamos. Vamos voltar ao primeiro amor. Então veja que o que nos afasta do primeiro amor é essa atitude de nos afastar das coisas simples do cristianismo e buscar por também às vezes novas luzes, por coisas transcendentais, ou quando acabamos cedendo aí a coisas triviais, banais do mundo. Aceitamos as sugestões do mundo. E por coisas banais isso pode tirar o gozo da salvação. Então, afastar-se da Bíblia e do modelo de vida que a Bíblia nos manda seguir, isso são coisas que podem minar esse primeiro amor, a ponto de nós abandonarmos. Eu quero ler isso aqui e já concluo essa mensagem. Mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus. Hoje Deus pode descer e se mostrar milagrosamente entre as pessoas e tudo mais. E apenas diz, bem, creio que foi muito bom. Você tem tido ensino demais, procurando por uma nova luz. Isso que Eva estava procurando quando ela tirou os olhos. Veja, apenas volte para a Bíblia e fique certo com a velha tendência. Não queira mudar, mas aqueles são modos antiquados, são maneiras antiquadas de se vestir. Continue com a velha tendência, é a tendência da Bíblia. É o diabo que vai vir dizer para você se modernizar, para você atualizar, para você relaxar em alguma coisa aqui e ali, para você ser um crente desviado. Não deixe o caminho antigo do primeiro amor e a primeira coisa que vem a você. Viva com o Espírito Santo. Não faça outra birra. Fique certo com Deus, certo em sua palavra. E o Espírito Santo nunca fará você fazer algo que seja contrário a esta palavra. Ele permanecerá certo na palavra, porque a palavra é Deus. E se Deus está em você, porque a palavra está em você, Deus vai ter que viver através de você. Teus pensamentos serão os pensamentos dele, Deus vai falar por você, Deus vai viver por você. Amém, meus queridos? Que esse seja o nosso desejo. Estamos terminando este ano, estamos começando um novo ano, 2020, está logo ali. Que Deus nos ajude, que se em algum momento cedemos para coisas banais a ponto de perder este gozo, salvação, primeiro amor, que Deus nos ajude a recuperar isso, porque Cristo disse, veja onde foi que você parou. Veja o que você deixou de fazer, volte atrás, regresse lá, recupere isso, para que minha glória possa brilhar sobre você, para que você possa ter este gozo, não apenas ser salvo, mas que você usufrua disto. Que Deus nos ajude. Essa é a nossa oração. Amém, igreja? Vamos falar com o Senhor. Precioso Deus e querido Pai, agradecemos a Ti por esse tempo que tivemos meditando em tudo isso que nós lemos na Tua palavra e os conselhos e as orientações, as admoestações que o Teu profeta mensageiro nos deu. Pai eterno e querido, ajude a Tua igreja, ajude os Teus filhos, Senhor, em suas muitas necessidades. E como somos necessitados, Pai. Quem sabe muito nesse ano que passou, que está terminando agora, tiveram muitas lutas, muitas batalhas, mas ao mesmo tempo, Senhor, viram os teus sinais, viram os teus milagres, dando demonstração de que tu és um Deus vivo. E nós temos visto isso, Senhor.
E nós, Pai, estamos aqui agora com esse desejo sincero em nossos corações de servir a Ti e guardar o primeiro amor. Senhor, ajude a Tua igreja. Ajude essa igreja efesiana que aqui está, para que não perca esse primeiro amor, para que não perca o gozo da salvação. Que eles possam se manter fiéis dia após dia, Senhor. Que Tu possa aumentar mais e mais a sua fé. Que eles possam mais e mais querer crescer e aumentar no Espírito, como disse o Teu profeta. Que esse seja o nosso desejo, Senhor. Que nós não nos preocupamos mais tanto com o que o mundo pensa a nosso respeito, mas com o que Tu pensas. Que nós possamos receber de Ti a força e a graça e a confiança para não ceder mais às sutilezas do mundo e às banalidades, mas servir a Ti, a render a Ti, sacrificando às vezes nosso próprio pensamento para fazer a Tua vontade e seguir os Teus pensamentos. Esse é o nosso desejo, Senhor. Os homens estão dizendo que o próximo ano será um bom ano para o nosso país economicamente, que isso se reflita também no espiritual. Senhor, que se nós erramos algumas coisas este ano, que possamos acertar nesse próximo ano. Que seja um ano, Senhor, que possamos viver a nossa salvação, que possamos experimentar a nossa salvação, realmente com gozo, Senhor. Dê o gozo da salvação para o teu povo que estuda essa doutrina. Que o diabo não use nenhuma sutileza carnal para que eles se afastem disso. Que eles não troquem isso por causa de uma vestimenta, por causa de uma situação de que aconteceu na sua família, no seu local de trabalho. Remova toda a raiz de amargura, Senhor. Tire, Senhor, limpe. Cicatrize feridas, Pai. Faça uma obra nova em nossas vidas. Esse é o nosso desejo, Senhor. Que nós possamos manter fiel essa doutrina, mas, acima de tudo, que esse primeiro amor seja sempre alimentado e sustentado, Senhor. Coloque mais lenha nessa fogueira, para que essas chamas jamais se apaguem, mas que se ardam mais e mais. Que sejamos incendiados por esse Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Que Ele nos ouça, queridos. Amém? Que Deus esteja conosco. Eu vou aqui encerrar a conexão, desejando a todos vocês um ótimo final de semana, um bom domingo. E é nosso último culto de ano, então já vou desejar também a todos um bom final de ano. Mas eu tenho um propósito aí de fazer um culto de oração rapidinho na virada de ano. O que vocês acham? Talvez não por vídeo, só por rádio. À meia-noite, na virada de ano, eu vou ligar o rádio e eu quero fazer uma oração com todos vocês. Amém? Concordo comigo? Vamos lá, eu vou fazer a sintonia, vou transmitir e eu vou ver se tem alguém ali online. Se ninguém tiver, eu vou desligar e vou fazer minha oração privada, como eu sempre faço. Mas esse ano eu quero fazer diferente, quero fazer com vocês. O que vocês acham? À meia-noite, ligo aqui o sinal da rádio e vamos fazer uma oração. Eu sempre faço isso. Eu sempre gosto de consagrar o ano. Meus primeiros dias do ano, eu sempre gosto de consagrar a Deus. Senhor, agradeço pelo ano que passou. Agora, esse outro ano novo, eu quero consagrar a Ti, que Tu me ajude mais e mais. Eu faço isso até quando eu troco de aniversário. No dia do meu aniversário, eu digo, Senhor, agradeço pelos tantos anos que eu tinha, agora nesse novo ano que eu estou completando de vida, eu quero servir a Ti. Eu faço isso. Mas eu quero fazer agora, nesse final de ano, com a igreja, com você. Então eu vou abrir o sinal da rádio. E se houver irmãos ali, junto, nesse horário, para dedicar esse primeiro tempo a Deus ali, e uma palavra curta de oração, eu vou ali estar fazendo essa oração. Conto aí com a participação dos irmãos. Ok? Está combinado? É isso então, queridos. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.